Gabriel de Carvalho, boa noite, Nicola. Gabriel de Joinville, a camisa do Corinthians pesa e não é milhão, e não são milhões como a imprensa fala que vai fazer o Palmeiras ser maior que o Corinthians. Ontem mais, só uma observação importante, né? Palmeiras e Corinthians fizeram 2 duelos de mata-mata, ou seja, 4 jogos. Nos 4 jogos, o Palmeiras não marcou nenhum gol no Corinthians. Eliminado na final do Campeonato Paulista, ou seja, o Palmeiras ficou como vice-campeão e o Corinthians como campeão, e agora eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil. Vitinho no Corinthians, boa noite, obrigado. Vamos lá. Vitinho será reforço do Corinthians. Eu cravei ontem à noite no Twitter, depois confirmei o negócio tanto na live que a gente fez no SBT quanto no programa do Arena SBT. O Vitinho é reforço do Corinthians, o negócio está fechado. Operação que é sem custos, né? O Vitinho estava no Aldifac, rescindiu não. Ele não teve seu vínculo prorrogado no time saudita. Estava desempregado, tinha proposta do Fluminense, mas o Vitinho, ele mudou muito, cara. O Vitinho, nas primeiras passagens dele pelo Rio, lá no Botafogo e no Flamengo, ele era um cara da noite, um cara que gostava de sair, então o Vitinho se tornou extremamente religioso. E as últimas decisões na vida do Vitinho, ele sempre tem colocado essas decisões na mão de Deus. Ele procura orar e a partir daí, segundo o Vitinho, respeitando demais a fé de todo mundo, segundo o Vitinho, ele foi orientado a não voltar para o Rio. Ele até tem casa no Rio, mora lá, mas o que ele escutou é que não era para ele jogar no Rio de Janeiro. Então ele recusou a proposta do Flu e decidiu fechar com o Corinthians, mesmo com o Corinthians fazendo uma proposta inferior ao Vitinho, tá? Então é legal contar esse bastidor. E aí só vou contar mais um bastidor. No ano passado, assim que chegou ao Corinthians, o Fabinho Soldado telefonou pro Vitinho. Vitinho, tô chegando aqui no Corinthians, tô querendo montar um time legal, você não tá afim? Ele falou, o Fabinho, eu orei aqui para Deus e Deus me disse que não era hora de voltar pro Brasil. Então eu vou ficar por aqui, eventualmente se mudar alguma coisa eu te aviso. O tempo passou, exatamente um ano depois o Vitinho decidiu que não continuaria na Arábia Saudita, também orou a Deus e entendeu que era hora de voltar ao Brasil com a família. E aí ele ligou pro Fabinho, falou, Fabinho, decidi voltar, tá? Como daquela vez não deu, tô só te comunicando, não tô te pressionando em nada, se você tiver alguma proposta para fazer, você me avisa. Aí o Fabinho fez a proposta, o acordo foi fechado, o Vitinho já passou por exames médicos nessa quinta-feira e vai ser anunciado assim que toda a burocracia estiver cumprida. O Corinthians tem muita pressa, porque na segunda-feira é grande a chance de o Corinthians tomar o transfer ban. O que é o transfer ban, pessoal? É aquele impedimento de contratação de atletas. O Corinthians vai ficar impedido, pode ficar impedido de registrar jogadores por causa daquela questão que envolve uma dívida de quase 34 milhões de reais com o Santos Laguna, tá? Se não conseguir esse dinheiro, a partir de segunda-feira, o Corinthians fica impedido de registrar novos atletas. Lateral do Sport Lisboa vai vir para o Corinthians, o Danilo está se referindo ao Esgaio. Hoje eu estava falando com o Hugo, ia falar o Garcia é o empresário do Matheus Reis. Eu estava falando com o Hugo Cruz, que é fanático pelo esporte e tem fontes por lá, né? Ele estava dizendo o seguinte, quer ver, sobre o Esgaio. Aqui, sobre Esgaio, o que me disseram é que dificilmente acontecerá com o Corinthians para já. Se o Corinthians quiser, tem primeiro que apresentar uma proposta ao Ricardo e valorizar a nível financeiro para sair do clube, porque ele não vai forçar para sair do clube do coração. O Esgaio é fanático pelo esporte. E tem qualidade duvidosa, tá? O próprio Hugo estava falando que é jogador de qualidade bem ruinzinha, assim, sabe? Parecido com o Rafael Ramos. Vocês lembram do Rafael Ramos que passou pelo Corinthians e hoje está no Ceará, né? Enfim, não é um cara que eu investiria, não. Não acho que vale a pena, não. A Esportes da Sorte não vai fazer um adiantamento para pagar. Vamos lá, o Últimas do Corinthians faz essa pergunta que é importante. Nessa semana, em que ficou constatado que o Corinthians precisa de 34 milhões de reais para pagar o Santos Laguna, a Esportes da Sorte se colocou à disposição para ajudar com antecipação de receitas. O problema é que o Corinthians já havia antecipado dinheiro, tá? Esse é o grande ponto. E talvez não seja uma grana suficiente para o pagamento dos 34 milhões. Nicola, boa noite. Com a lesão do Memphis e do Carrilho, o Corinthians deveria contratar mais um meia. O grande problema, Danilo, é a falta de dinheiro. O Vessone foi quem publicou, depois até fui conversar com o Vessone. O Vitinho é só o segundo reforço do Corinthians na temporada. Primeiro havia sido o Angeleri, contratado em março, sem custos, ele rescindiu seu contrato com o clube espanhol e chegou ao Corinthians.
Então, assim, são 2 reforços no ano. O Angeleri no primeiro semestre e o Vitinho agora. E os 2 chegando de graça. Isso é o maior reflexo de que não há dinheiro em caixa e todo mundo percebe por conta de todas as notícias, todo o caos financeiro do Corinthians. Nicola, tem alguma novidade do Corinthians? Além da chegada do Vitinho, a busca por outros reforços e o principal, nesse sábado, votação para definir o impeachment de Augusto Melo. Eu ouvi de uma pessoa do Corinthians que o Augusto tem todas as chances de perder, que uma pesquisa encomendada pelo pessoal da situação indica 25% de votos para o Augusto, tá bom? Fala do meu timão, além do Vitinho, vem mais alguém? A ideia era contratar 4 reforços, 2 atacantes, um zagueiro e um lateral direito. Corinthians desistiu do Vitor Sá, vai trazer alguém para o lugar do Carrilho, que vai passar por cirurgia. Cara, não tinha informação da necessidade de cirurgia do Carrilho. Só para contar ou lembrar que o Vitor Sá não chegou ao Corinthians por causa da pedida do Krasnodar. O Krasnodar tem só mais um ano com ele de contrato, só que o Krasnodar pede 5 milhões de euros, tá? Carrilho, cirurgia. Notícia importante. Carrilho vai passar por cirurgia. A meia do Corinthians sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo após lance com o Giai e será operado nos próximos dias. Ele se machucou logo aos 2 minutos do segundo tempo. Notícia ruim, tá? Porque o Carrilho é super importante dentro do elenco corintiano. Não sei se dá para imaginar reforços não, tá? Nicola, o Carrilho vai passar por cirurgia, só volta no ano que vem. Não, Fabiano, o que eu li é que ele vai precisar de 2 meses para voltar, né? Estamos em 7 de agosto. A gente está falando de uma cirurgia que o tira de campo. Passará por cirurgia nos próximos dias. E a lesão do Memphis Depay, diagnosticado com lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa. Grau 2 é mais ou menos 1 mês, tá? Estou tentando descobrir aqui quanto é que lesão ligamentar no tornozelo. O Corinthians que divulgou as 2 lesões, tá? Lesão ligamentar no tornozelo, passará por cirurgia. Quero falar agora sobre Fabinho Soldado, informação importante e exclusiva. O diretor executivo de futebol do Timão, que mandava prender e soltar na era Augusto Melo, perdeu todo esse moral e está com o filme queimado, por uma série de motivos. O principal deles, a irritação da atual diretoria, que substituiu o Augusto Melo por conta de um contrato que custa até 6 milhões de reais por mês ao Corinthians com o Memphis Depay. Quando os dirigentes alvinegros tomaram conhecimento de todas as cláusulas e benefícios que o holandês tem, eles se perguntaram, mas como alguém pôde deixar que o Corinthians assinasse esse contrato? E o Fabinho Soldado teve papel importante durante toda a negociação com o Memphis. A partir daí o Fabinho já começou a ter seu filme queimado, mas não parou por aí. Os dirigentes da atual administração também levantaram uma série de outros reforços contratados pelo Fabinho que deixaram péssima impressão. Alex Santana, Charles, Pedro Raul, entre outros. Até reforços que vingaram na era Fabinho Soldado, depois descobriu-se que nem tiveram tanta participação dele. Um exemplo é o Carrilho, que arrebenta com a camisa do Corinthians, ou pelo menos arrebentou na temporada passada, mas foi uma indicação do Ramon Dias. O grande trunfo, o grande mérito do Fabinho Soldado como executivo de futebol foi a contratação do Hugo Souza. Todas as outras têm alguma discussão. Só para completar, o Fabinho também perdeu moral com a diretoria pela constatação de que ele não consegue dominar o vestiário e os atletas como se imaginava. Casos de indisciplina, como a ausência do Memphis num treino e seguidas saídas e baladas de jogadores acabaram pesando contra o Fabinho. Não estou para dizer que eles correm o risco de demissão, mas dentro da atual administração há a avaliação de que o trabalho dele é só comum, bem distante de um trabalho perfeito ou ótimo como muita gente tem tentado deixar no ar. Hora de trazer notícia positiva no Corinthians. O programa Fiel Torcedor registrou 15 mil sócios torcedores a mais nos últimos dias. Esse crescimento tem tudo a ver com a implementação do reconhecimento facial da Neoquímica Arena. Você não deve estar entendendo nada, aí eu explico. Todos os times de futebol das séries A e B do Campeonato Brasileiro passaram a ter a necessidade de utilização do reconhecimento facial para entrada no estádio. E esse movimento, logo de cara, por exemplo, acabou com cerca de 3 mil ingressos que eram distribuídos de forma ou de cortesia para corintianos. Isso significa que há mais ingressos à disposição de torcedores do Corinthians
era uma das reivindicações do torcedor alvinegro. Pô, eu sou sócio torcedor e na hora de comprar ingresso nunca aparece a possibilidade, os ingressos já estão esgotados, quando o meu programa de sócios torcedores fica disponível. Com essa queda no número de cortesias, além da diminuição do número de pessoas que têm ido ao estádio, Corinthians e Cruzeiro, por exemplo, na última quarta-feira, o 0x0 registrou o menor público do Timão na temporada, foram só 31 mil pagantes. Tudo isso fez com que torcedores corintianos voltassem a aderir ao programa de sócios torcedores, garantindo esse aumento de 15 mil pessoas. A tendência é que o fiel torcedor se normalize em alguns dias, mas a Neoquímica Arena volte a ter ocupação superior a 40 mil pessoas, como aconteceu numa sequência de quase 40 jogos entre o fim da temporada passada e a temporada atual. Bora falar agora sobre o Corinthians, que conseguiu importante vitória nos tribunais, que pode garantir uma economia de quase 300 milhões de reais. É que a 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo anulou a cobrança de 298 milhões de reais em ISS feita pelo município contra o Corinthians. Esse valor se refere aos anos de 2015 a 2018. Decisão entendeu que as receitas com patrocínio, direitos de TV e mídia estática não configuram prestação de serviço tributável, o ISS. Dessa maneira, o Corinthians se vê livre de um pagamento extremamente grande para um clube que deve 2 bilhões e meio de reais. É o mesmo que dizer que essa dívida cai para 2 bilhões e 200 milhões. É importante lembrar, porém, que ainda há a possibilidade de uma instância superior definir esse caso. Inclusive, essa é a tendência de que, a partir dessa primeira decisão, o caso parta por uma instância maior e aí sim a gente tenha o veredito final. Bora falar agora sobre o Corinthians, que eliminou de novo o Palmeiras, numa quarta-feira especial para o torcedor alvinegro. Não bastasse a vitória contra o grande rival e a segunda eliminação imposta ao Palmeiras na temporada, o Corinthians já havia vencido também na final do Campeonato Paulista. O Verdão viu outros rivais, como o Flamengo e São Paulo, serem eliminados. Timão, que também embolsou 4 milhões e 700 mil como prêmio pela passagem às quartas de final, assegurou a manutenção do Dorival Júnior como técnico e também segue vivo na última competição na qual ele tem chance de brigar por títulos na temporada no Campeonato Brasileiro. Dá para cravar que o Corinthians não se sagrará campeão. Muita provocação e zoeira entre torcedores corintianos, jogadores e até o próprio clube. Em suas redes sociais, o Corinthians fez uma série de provocações ao Palmeiras. Já os vídeos divulgados pelos atletas no vestiário depois do jogo mostraram muitas zoeiras, memes, enfim. Teve o Rian, o Garro e o Martínez até extrapolando um pouquinho, mas diante da euforia alvinegra, acho justificável. Só para completar, Corinthians e Palmeiras fizeram 4 partidas de mata-mata nessa temporada. O Palmeiras não conseguiu marcar nem sequer um gol. Foi eliminado no Campeonato Paulista, ficou como vice-campeão no Campeonato Paulista, perdendo em casa por 1x0 e empatando 0x0 fora. Nessa Copa do Brasil, vitória do Corinthians por 1x0 em casa e vitória do Corinthians por 2x0 fora de casa. Essa foi a maior derrota no placar agregado de Abel Ferreira no mata-mata desde que chegou ao Palmeiras. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.